Paz do Senhor, meus amados, então nós vamos aí iniciar mais uma aula da comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, evoluindo no livro de Êxodo, perdão, Gênesis, nós já terminamos, né? E hoje a gente vai dar o capítulo 35 do livro do Êxodo. Nós vamos ler agora, interpretar, entender esse capítulo passo a passo, né, segundo a ótica cristã e segundo a ótica judaica. Lembrar que é importante a gente ter essas duas visões para a gente ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Então vamos lá. Então o início, as primeiras palavras, versículo 1 e 2 diz assim: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou Moisés, vamos ficar aqui só nessa parte, né? Versículo 1 ao 3, e a gente depois volta aqui para esse entendimento mais profundo. Vamos lá. Então, aqui o que é que ele, o que é que o Deus fala para Moisés? Ele reuniu toda a comunidade e deu uma ordem para que durante 6 dias todo o trabalho seja feito. E o 7º dia será um dia sagrado, será um sábado, será um dia de completo descanso para o Senhor. Não se tem aqui nenhum tipo de entendimento de que esse dia é específico, principalmente quando você vai para o hebraico, né? No hebraico mesmo, essa palavra está lá, por 6 dias de trabalho será feito, mas o 7º dia, não o sábado, como a gente chama de sábado, vai ser sagrado ao Senhor. Um dia completo de descanso para Rachei. Quem quer que faça o trabalho, nele será posto à morte. Então aqui realmente é uma ordem extremamente pesada, certo? Que Deus dá para que você tenha obrigatoriamente um dia de descanso toda semana e dedicado a ele, certo? Não especifica uma data propriamente dita. Nesse dia não deve se acender fogo e deve se viver o dia do Shabá, assim que está lá no hebraico. Vamos continuar a leitura, versículos seguintes. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá, slide. Ainda dentro do slide, os versículos seguintes. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Então aqui agora Moisés ele dá uma orientação de oferta. E é interessante que aqui ele já é mais específico, né? Ele fala que essa oferta baseada em quê? Em metais preciosos, né? Então ele diz que a oferta ela deve ser generosa e ela deve estar de acordo com aquilo que está no coração, e ela deve ser de ouro, prata e bronze, né? Primeiro, ouro, prata e cobre, perdão, ouro, prata e cobre. Agora, o importante especificamente quando ele fala: tomai o que tendes oferta ao seu cada um, cujo coração é voluntariamente disposto. Isso é algo importantíssimo para Deus. Qualquer coisa que façamos para Deus, ela deve ser de coração e não com interesse. E isso a Bíblia já começava a desvendar, né, ou a ensinar para a gente, né? Porque as coisas para o Senhor, elas precisam ser feitas com amor. E a gente continua a leitura da palavra, e aí a gente vai ver que tem mais doações ainda. Como também o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, as pedras de ônix e as pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo que o Senhor o tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu de cobertura, a mesa, os seus varais e todos os seus pertences, os pães de preposição. Vou ler um pouquinho mais: o candelabro de luminária
e os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas. Aqui, a primeira parte dessa leitura, ela se refere à construção do tabernáculo. Então Moisés ele faz um checklist daquilo que precisa e pede em oferta ao povo. Porque sempre a obra de Deus é feita por Deus através do povo. A obra de Deus sempre ela será feita por Deus através do povo. Então Deus primeiro supre e depois em torno da generosidade, da boa vontade do seu coração ou do coração da pessoa, a pessoa vai e faz a sua oferta. E daí ele se faz tudo. Então o que é que ele fez aqui nessa primeira parte? Nessa primeira parte, ele trouxe tudo que vai precisar no tabernáculo. Então, quando ele fala sobre a lã a turquesa, que turquesa no caso é o azul, né? A púrpura que é o vermelho, o carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho, couro de tarrate, né? Que é multicolorido, é uma das coisas que tem lá, madeira de acácia, azeite para iluminar, especiarias, tudo ele está falando para dentro do tabernáculo que seria utilizado. E ele chama aí, e as pedras de chorã, no caso, são para o éfode, né? Para o peitoral, para as vestes sacerdotais. Ele chama os sábios de coração, são os homens que têm habilidade, que têm dom para trabalhar nisso. Ou seja, você oferta tanto a parte física como a sua parte também de força, energia intelectual, de conhecimento. Então no versículo 10, quando ele fala todo indivíduo sábio de coração entre vocês, deve fazer tudo o que o Senhor ordenou, são que as pessoas capacitadas. Então, para servir ao Senhor, servindo ao Senhor, Deus nos usando, Ele nos usa através também dos talentos, dons e capacidade que Ele nos deu. Então, ele continua falando sobre o tabernáculo, né? Agora, primeiro as coisas que iriam compor e queriam construir, e aí depois agora as peças do tabernáculo. A partir do versículo 11, são as peças, né? As peças, os pilares, as vigas, as barras, os colchetes que segurariam a própria arca, né? Suas barras de transporte, a tampa da arca. O versículo 12 está falando especificamente da arca, das suas barras de transporte, tampa da arca, divisória, cortina. Versículo 13 está falando sobre a mesa, que vai compor também o conteúdo, né, do tabernáculo, e ele fala sobre cada uma das peças, barras de suporte, todos os seus utensílios e os pães multifacetados, né, são aqueles pães de proposição, como é chamado no hebraico, é multifacetados, você traduzindo, como eles traduzem de lá para cá. A menorá, que é o candelabro, né, de sete hastes, o altar de incenso, que é o local onde vai se acender o incenso, o óleo de unção para ser colocado, o incenso de especiarias, as cortinas da entrada do tabernáculo, tudo está aí. O altar de sacrifício com sua grade de cobre, suas barras de transporte, ou seja, Moisés ele está dando orientação para a construção agora verdadeiramente do que acabou se conhecendo como a nação de Israel de uma forma mais específica, sobre a sua forma mais organizada. Porque até então Abraão, Isaac e Jacó foram seus predecessores, os seus antecessores, mas não havia uma organização específica deles como um povo, sim como uma família. Mas aqui agora Moisés evolui para o estágio de um povo, para o estágio de nação. Então aqui agora Israel não é mais uma família. Israel agora é uma nação, onde tem muitas famílias, onde tem uma base legal, onde tem uma base cultural, onde tem uma base relacional entre as pessoas, aonde estão em busca de um território para se estabelecer, estão caminhando para esse território e tem toda a sua estrutura organizacional bem estabelecida. E aí ele está falando, Moisés aí no versículo 17 fala das cortinas, os pilares, a tapeçaria que vai estar dentro do tabernáculo. Versículo 18 sobre as estacas, que é para segurar a tenda, né? As cordas que vão amarrar. E aí a partir do versículo 19, que a gente não leu, a gente vai ler aqui agora,
né? A gente já é mais específico com as questões das vestes arônicas. Então vamos lá. Diz assim, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar no sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E então aqui a gente conclui com essa parte. Aí começa o versículo 22, que os versículos anteriores falaram sobre as vestes, né? Para completar a parte sacramental, a parte do culto propriamente da adoração, primeiro as doações, depois a construção do tabernáculo, seu conteúdo, seus utensílios, e finalmente os sacerdotes, que é quem fariam de fato a adoração. Conclui, Moisés entra agora aqui. Na verdade, ele escreve sobre o que aconteceu. Aí veio todo homem aqui, seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. E todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia e trazia para toda a obra do serviço, e todas as mulheres sábias de coração ficavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul, o púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidades fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam as pedras de ônix e as pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e o azeite para a iluminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. E todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu para trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Não, perdão. Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Então aqui essa parte do texto, nós verificamos que o chamado que Moisés fez para o povo, ele foi atendido. Ou seja, vieram então, primeiramente, as pessoas da comunidade com o coração inspirado, com o coração voluntarioso, e trouxeram os donativos, trouxeram as suas necessidades, as vestes sagradas, trouxeram os braceletes, os brincos, os anéis, os ornamentos para o corpo, todo tipo de objeto de ouro. Todo homem doou oferenda de ouro, o ouro que eles tinham lá. Então eles trouxeram também o azul, né, que é chamada de lã turquesa, a púrpura, o carmesim, o linho fino, o pelo de cabra, que o pelo de cabra ele servia para afiar, a pele de carneiro, que é tingida de vermelho, com o couro de tarraxe. Esse couro de tarraxe, isso está no hebraico, né? Por isso que eu leio assim. E trouxe os itens. E quem quer, ele se refere ao couro de tarraxe, ele se refere a pele de texugo. Então, o couro de tarraxa, é isso, é a pele de texugo. Então, vamos voltar aqui. Então, as mulheres hábeis na capacidade de fiar, de que traziam os seus fiados de lã turquesa, lã púrpura, lã carmesim, lã fino. E então houve um movimento de toda a nação naquela época para poder executar essa obra maravilhosa. Houve um movimento muito grande onde eles puderam, de fato, realizar, né, o seu trabalho de uma forma muito, muito profunda e de envolvendo todo mundo. Então, depois que eles trouxeram
os habilidosos e trouxeram também toda a parte de azeite, de especiarias. Então aí Moisés entra na segunda parte, que é justamente a de trazer as pessoas que tinham habilidade para fazer isso, né? Então aí que Moisés convoca os homens que o próprio Deus tinha orientado ele para convocar, né? Aí ele diz assim, ó, eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então, o primeiro a ser chamado foi Bezalel, filho de Uri, da tribo de Ur, que é da tribo de Judá. Então, esse daí da tribo de Judá, Bezalel, ele seria um dos engenheiros responsáveis pela obra. Aí o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento. Olha que beleza isso. Então você vê aqui a presença do Espírito Santo já aí. Entendimento, ciência em todo lavor. Para criar para criar invenções, para trabalhar em ouro e prata. Então, olha só, na tradução para o português fala do Espírito de Deus, o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. Lavor significa trabalho, significa energia. Então ele teve bastante energia, né? Essa energia é algo que ele aplicou. Então ele olha só como é bonito, como está isso lá no hebraico, delinear planos. Aqui no português falou em invenções. Você vê como as palavras elas podem expandir, para criar invenções. No hebraico está para mais ou menos para ele elaborar planos para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, para lapidar de pedras, de engastar, de entalhar. Não sei se vocês estão lendo o texto exatamente. Engastar é para entalhar a madeira, para trabalhar em uma obra esmerada. Então, assim, a beleza como Deus usou Bezalel, enchendo Bezalel, ele já tinha capacidade pré-estabelecida do talento que Deus derramou na tua vida, na vida dele, mas que ele foi fazendo essa obra de uma forma fantástica. Eu imagino como devia ser muito bonito. Aí também lhe dispôs o coração para ensinar outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de toda a sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, em tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Eu vou ler só um pouquinho agora no hebraico, porque eu acho essa parte muito linda. Esse final desse versículo. Então, ele chamou o Ayolab, né? E aí ele ensinou tudo que ele sabia. O que é importante, tudo que a gente sabe é para ensinar, né? E aí ele conclui o texto no hebraico, diz assim, ó, ele incutiu-lhes a sabedoria do coração necessária para todas as artes, para formar materiais de decorar com brocados ou bordar com lãs turquesa e púrpura, carmesim, com linho fino, para tecer e fazer todo tipo de trabalho e tecer profissionalmente, né? Então, assim, esse era o nível da obra que estava sendo feita, né? E a gente conclui aqui, foi um capítulo um pouco mais curto, porque ele é mais direto, né? Tem tantas interpretações. Ok, amados? Então vamos lá e até a próxima aula. Deus abençoe.